Abre a sua Bíblia em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 15. Segundo Crônicas, capítulo 15. Versículo 2. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Podeis assentar, irmãos. Continuando, irmãos, o estudo da terça-feira passada. Quem veio terça-feira passada, irmão? Nós vamos continuar com aquela palavra. Vou terminar hoje para não ficar longo. E vou pedir a você que, com muita paz na alma, preste atenção, em nome de Jesus. Se o buscardes, os achareis, deixará ser achado. Eu falei para vocês na aula passada que todo conhecimento que nós temos de Deus é aquilo que Ele quis revelar, ou aquilo que Ele quer revelar. Nós não temos nenhum conhecimento de nossa capacidade humana, de condição humana, nós não temos, nós não damos conta de conhecer a Deus. A nossa finitude diante da infinitude de Deus nos faz ser limitado até mesmo para estudar qualquer coisa sobre Deus. Até porque nós só obtemos conhecimento de Deus dentro daquilo que Ele quer deixar que nós o conheçamos. Amém, irmãos? Dentro deste pensamento, dessa premissa aqui, eu quero dizer para você o seguinte: se você quer conhecer a Deus, o caminho mais correto, ou posso dizer com toda franqueza, o único caminho, é você conversar com Deus para que Ele possa se revelar a você. Seja conhecimento teórico ou seja conhecimento espiritual, você terá que conquistar Deus para que Ele possa deixar ser achado por você. Amém, irmão? Então, é presunção demais você achar que porque você está estudando a Bíblia e você está estudando a Bíblia, então você está em conhecimento de Deus. Aí é ser presunçoso demais. Então, se você está estudando a Bíblia, mesmo estudando a Bíblia ou um livro teológico que alguém escreveu, você terá que buscar de Deus sabedoria, entendimento para ter conhecimento de Deus. Amém, irmão? Coloca para mim aí, meu filho, o slide. Vamos só revisar o terça passado rapidinho aqui. Quando ele colocar lá, nós vamos começar, irmão. Nós estamos aí, ó. Pode passar, esse aí eu falei com eles agora. Não, volta lá aí. Isso, vai parar bem aí, viu? Calma, paciência aí, tá?
é igual eu disse a você, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que faz o quê? Aquele que... Vamos lá, irmão, tem um bocado, é surdo ou é mudo? Vamos lá? Aquele que? Aquele que? Então, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Se tentar aproximar de Deus sem crer que Ele existe, é em vão você fazer isso. É em vão. O próximo slide. Tudo que conhecemos de Deus foi o que Ele se manifestou para ser conhecido. Porque tem pessoas que ficam, eu até expliquei na terça-feira passada, que as pessoas ficam com especulação teológica. Olha, irmão, tudo que conhecemos de Deus foi Ele quem se manifestou para ser conhecido. Então tem um limite nessa manifestação e tem um limite no que Ele deixou ser escrito. Existem coisas que o Senhor não explicou, até porque a Bíblia Sagrada não foi escrita para explicar as coisas do universo e nem a ciência. A Bíblia Sagrada foi escrita para explicar ou mostrar o plano da salvação para a humanidade. Deus não tem nenhuma intenção de fazer especulação científica ou nenhum tratado científico na palavra de Deus. Tem algumas coisas que você encontra na palavra, mas não é isso o motivo ou a intenção de ser escrito a palavra. Próximo. Conhecimento teórico. A questão do conhecimento teórico é tudo aquilo que você conseguiu absorver ou conhecer, estudou ou aprendeu de alguém sobre um fato, de uma pessoa ou de um objeto. O que é conhecimento teórico, irmão? Eu expliquei aqui sobre o celular, né? A maioria aqui tem conhecimento teórico do celular. Se eu falar para você que o celular pode ouvir música, pode, né? O celular pode tirar foto? Pode. Pode armazenar dados no celular? Pode ou não, irmão? Ele tem um touch? Está vendo? Você conhece um conhecimento teórico do celular. Você conhece como é instalado o sistema operacional do celular? Aí, está vendo? Esse conhecimento já foi oculto a você. Você já não tem esse conhecimento. Então, o que Deus revelou, revelou. O que Ele não revelou é porque não é para ser revelado. Então, conhecimento teórico é toda a informação que você obtém de uma pessoa ou de um objeto. Amém, irmão? Próximo. Teste o seu conhecimento. Eu falei com vocês aí toda a informação que obtemos de um objeto. Próximo. Isso aí eu expliquei para vocês, né? Explique atributos de Deus. Volta, meu filho. Atributos de Deus, lei morais, lei cerimonial, santidade, louvor e como se conviver em amizade. Eu tentei resumir como é a vida do cristão e até expliquei para vocês sobre os atributos de Deus, leis morais e sobre leis cerimoniais, e falei sobre atributos de Deus. Eu acho que vocês entenderam isso. Isso é um conhecimento teórico, irmão. Se eu perguntar para você, Deus é soberano? É ou não? Conhecimento teórico. Agora eu vou te explicar o que é a soberania de Deus no conhecimento espiritual. À frente, irmão, pode pôr outro slide. Qual a quantidade de informação que você tem sobre Deus? Durante a sua vida, o quanto você já armazenou desse conhecimento? Preste bem atenção, irmãos. É exatamente esse armazém e esse depósito que você tem de conhecimento que vai fazer você transpor ou conseguir vencer as astutas ciladas do diabo, as barreiras que o diabo vai tentar colocar na sua mente quando você não se tem conhecimento. Armazenar conhecimento teórico sobre Deus é de fundamental importância. Por exemplo, se o seu filho chegar em você e perguntar: por que eu tenho que me batizar? Você terá que explicar para ele. Aí você não sabe o conhecimento por que se batiza nas Assembleias de Deus. E se ele perguntar para você por que existe ceia? O que eu
tenho que ceiar uma vez por mês? Não poderia ser uma vez por semana? Ou uma vez por ano? Ou uma vez a cada 6 meses? Por que é todo mês? Por que não pode ser uma vez por ano? São conhecimentos teóricos sobre questões relacionadas a Deus e à igreja. A igreja precisa aprender isso, irmão. E eu percebo que a igreja vive em um mundo como se não existisse esse Deus razão. Esse Deus razão. Por exemplo, irmão, para Deus criar o mundo, Ele precisou criar primeiro o espaço. Amém? Amém, irmão? Ele teve que criar o espaço. Por que criar o espaço? Porque onde ia colocar o mundo, irmão? Então, espaço é onde eu coloco um objeto. Espaço. Então, não existia o espaço. Aí Deus criou o espaço. Espaço. Para que houvesse terra, tinha que criar tempo. Aí Ele teve que criar o tempo para poder formar a terra, que sem tempo não tinha como formar o universo. Então você tem que ter esse conhecimento razão, irmão, para explicar a sua fé. É a quantidade de conhecimento sobre Deus que você armazena que vai fazer você vencer as astutas ciladas do diabo, que vai sendo gerada nesse mundo corrupto e tenta abafar a fé. Esses dias alguém colocou lá na internet assim, que o dom de línguas acabou, não existe mais. Falar em língua estranha é balela de pastor, não existe mais. Eu falei, beleza, eu concordo também que ele não pode existir. Então não existe o dom da palavra, porque o mesmo texto que fala do dom de línguas, fala do dom da palavra. Então não existe, nenhum outro dom existe. Então Deus não atua através dos dons, porque todos os dons é falado na mesma palavra que fala sobre o dom de línguas. Então se um não existe, os outros também, por consequência, não existe. A gente tem que ter esse conhecimento. Vamos à frente, meu filho, senão eu vou passar com isso aí toda a vida. Eu falei o que agrada, o que desagrada a Deus, foi bem simples, eu acho que você entendeu. Vamos à frente. O que desagrada a Deus, vamos à frente, falei com você. Conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual é formado ao longo da caminhada cristã. São experiências vividas de ver e ouvir Deus, Este conhecimento é passado de pai para filho. Preste atenção no que eu estou dizendo, pai para filho, porque todo conhecimento espiritual ou até teórico, ele precisa ser colocado nas gerações, passado para gerações. Porque o que vai manter a nossa geração servindo a Deus é a quantidade de conhecimento que nós passamos para eles na vida. E uma das questões muito graves que a igreja se esquece é que o conhecimento espiritual sobre Deus é essencial para a criança continuar crendo no conhecimento teórico. Porque a maioria dos jovens, adolescentes, crianças, eles buscam algo palpável. Ah, não, está escrito, mas e? Diz que Deus tem poder. Cadê? Cadê esse poder? Diz que Deus cura. Cadê essa? Amém, irmão? Amém? Então, uma coisa é eu falar para o meu filho o que Deus faz. Outra coisa é eu deixar ele ver que Deus faz. Amém? Então, presta atenção, ó. Este conhecimento, tanto teórico quanto o conhecimento espiritual, é passado de pai para filho, mas o conhecimento espiritual, as ações de Deus no mundo físico, com a sua vida em particular, faz o seu filho crer em Deus, crer na palavra, crer na verdade. À frente, meu filho. Como adquirir? Qual a melhor maneira de adquirir conhecimento espiritual, irmão? Você já pensou nisso? Eu converti, eu aceitei Jesus. E eu estou aprendendo, eu fui lá, fiz o curso de batismo.
E já tem uns 5 anos que eu estou na igreja, aproveitei, fiz o curso básico em teologia, todos os livros da Bíblia, amém? Conhecimento teórico. E qual é a melhor maneira de eu adquirir um conhecimento espiritual? O que você acha, irmão? Qual é a melhor maneira que eu posso, qual a prática, qual a forma de vida que eu terei que ter para adquirir conhecimento espiritual? Amém, irmão? O que você me fala? Quem pode aventurar aí? Qual a atitude, comportamento, a ação que vai levar você a ter conhecimento espiritual de Deus? Fala, irmão. Buscando a Deus. Hã? Santificação? Lendo a Bíblia. Quem mais quer aventurar uma palavra? Passa, meu filho. Passa, meu filho. Opa. Parou, você passou lá na frente, não? Vamos, próximo. Aí. Primeira questão que você tem que entender: ter intimidade com. Ter o quê? Olhe para mim no nome de Jesus Cristo. Que talvez eu sou transferido amanhã, mas quero me isentar-me da responsabilidade de não ter falado com você. A intimidade entre um homem e uma mulher, a Bíblia faz essa comparação entre a intimidade de um casal com a intimidade do ser humano com Deus. Presta atenção, a Bíblia traz essa comparação. A Bíblia faz essa maneira porque é uma maneira de você enxergar as coisas. É melhor. Olhe para mim, Epson. Um casal pode ter intimidade sem morar junto? Pode ou não? Ele pode ter intimidade sem ficar perto um do outro? Pode ou não, irmão? Eu já estou levando você a entender que a primeira questão que eu preciso ter com Deus, eu preciso estar próximo, perto, o mais perto possível. Isaías, escrevendo no capítulo 58, ele diz assim que os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, para que eu aproxime mais de Deus, a primeira ideia minha é afastar-me do pecado. Aí no conhecimento teórico que eu expliquei para você a semana passada, me faz o seguinte: eu preciso entender que eu preciso estar praticando aquilo que agrade a Deus. Entrar por um caminho que satisfaz a vontade de Deus. Ou eu aproximo de Deus, ou eu nunca vou conseguir ter conhecimento dele. Amém? Essa atitude é nossa. Você quer ver como é nossa? Salmo 63, meu filho, versículo 1. Calma que ele vai aí, ó. Ó Deus, presta atenção aqui, ó. Ó Deus, tu és o meu, eu te busco, a minha alma tem, meu corpo, como a terra arda e exausta sem água. Quem é a atitude tomada é do salmista. O salmista corre atrás de Deus e diz: eu preciso, olha, eu busco o Senhor ansiosamente. O desejo parte do seu coração. Se me buscares, o achareis, se buscar de todo o coração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em
a minha alma, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem desejo, tem sede de ti. O meu corpo, o meu corpo almeja chegar perto do Senhor. Atitude de quem quer ter intimidade. Volta lá para o nosso slide, meu filho. À frente. A primeira barreira que nós encontramos para não ter conhecimento espiritual de Deus chama tempo. As pessoas não querem tirar tempo da sua vida para oferecer a Deus. E olhe para mim, irmão. Olhe para mim aqui. Deus não quer a sua sobra. Deus não precisa da sua sobra de tempo. Se sobrar, eu quero. Se sobrar, eu vou. Se sobrar, eu vou buscar. Se sobrar, eu vou aproximar. Se sobrar, eu vou ler. Ah, não, eu vou tirar. Não, irmão. Deus quer prioridade, o melhor, a melhor força, o melhor vigor do seu corpo. Deus quer prioridade. Então não é se sobrar, é você que vai colocar na agenda de tal hora a tal hora, é do Senhor. Essa é a razão. É eu que produzo o tempo de estar com Deus. Pastor, eu não busco a Deus por causa que eu sou muito... Teve alguém que falou para mim aqui, eu não lembro mais quem foi, eu falei, porque não, eu não tenho tempo. Eu falei, tem. Não, mas nem todo mundo tem o tempo do outro, não. Eu falei, todo mundo tem 24 horas. Se tiver alguém aqui que tem mais de 24 horas, você não está no planeta Terra. Todo mundo tem 24 horas. Ah, não, mas eu sou mais ocupado do que os outros. Não. Você faz as suas agendas erradas, constrói a sua vida na correria e depois põe culpa no tempo. O tempo não, irmão. O tempo de todo mundo é 24 horas. Cada um usa o seu tempo do jeito que quer. Então, se eu quero Deus na minha vida, eu vou tirar da minha agenda e falar, esse tempo é de Deus. Esse tempo é de Deus. Qual é o tempo? Não interessa se é de madrugada, se é de noite, se é ao dormir ou antes de dormir. Não interessa. Interessa que você fala, Deus, esse tempo é eu e o Senhor. É nosso. Amém? Próximo. Tem um nome embaixo ali, ficou meio escuro, é porque no computador dá brilho, fica fácil de ler aqui, ó. Não, o outro, é esse aí. Tem um nome bem embaixo aí, se chama solitude, irmão. Olhe para mim, irmão. Todo homem e mulher que tem vontade de receber algo espiritual de Deus, ele tem na sua vida solitude. Tem um tempo que é só dele e Deus. Que não tem ninguém perto e nada perto. Nem o parceiro de todas as horas. Agora isso aqui tirou... Antigamente amigo era amigo, né? Agora o parceiro de todas as horas é o celular. Porque onde a pessoa vai está... A Bíblia diz, quando orares, entra no teu... Sozinho. Fecha a porta. Solitude. Quando Jesus queria falar com Deus, ele falava com os discípulos, fica aqui, atravesse o lago, eu vou ali. Sozinho. Quer ouvir a voz de Deus? Aprende a ter solitude. Quem cria gado, ovelha tem isso, mas quem cria gado já viu o gado ruminar. Quem já viu o gado ruminar? Ele come o capim, depois ele volta. O capim fica à noite em pé, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo, mastigando. Quem já viu isso? Ele fica mastigando. Aí engole de novo. Aí ele torna a vomitar a outra parte e fica. Olhe para mim, irmão. Você não tem essa prática. Mas toda pessoa que já ouviu a voz de Deus tem essa prática. Ele lê a Bíblia,
fecha os olhos sozinho e começa a ruminar aquilo que ele viu. Ele começa a mastigar, sozinho, pensar, refletir, faz com que aquilo esmiuça na sua mente. Ele começa a buscar a Deus, só Ele Deus. Quer que Deus fale com você, aprende a ouvir a voz dEle. Ninguém aprende a ouvir a voz de Deus do dia para a noite. No domingo atrasado eu preguei aqui na igreja sobre o bom pastor, sobre o pastor, não foi? Salmo 23. João 10, a Bíblia diz o seguinte: Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele estava falando para um grupo de pessoas que são pastores. E eu expliquei aqui no domingo que a ovelha não esquece o tom e o timbre da voz do pastor. Pode ter 10 pastores de ovelha no mesmo aprisco, mas quando o pastor levanta e fala, vamos, as ovelhas daquele pastor conhecem a voz dele, levanta e vai atrás dele para onde ele vai. Olhe para mim, irmão, no meio do barulho, da bagunça, da conversa, do celular, dos vídeos, você não consegue ouvir a voz de Deus, mas na solitude você consegue. Na solitude você entende. Próximo versículo. Próximo, aí. A questão, eu coloquei orando, porque intimidade, sem tempo, sem solitude, a oração fica vã. Pastor Juscelino, se eu dobrar o joelho para orar, é prática, se eu dobrar o joelho para orar e alguém do meu lado começar a orar alto, que eu perco a oração. Eu desoriento toda a minha oração, irmão. Ao longo da vida, eu desenvolvi o hábito de orar sem falar, sem mexer os lábios, só no pensamento. Tem gente que fala assim, se eu orar desse jeito aí, minha oração não conecta. Eu fico com a oração voando, minha cabeça fica voando. Eu não, do jeito que eu dobro o joelho, eu fico. Orar, eu preciso ter tempo e tirar tempo para ficar só. Para conversar com... Quem é casado aqui? Já teve aquele dia que você está falando com o marido e parece que ele não está te ouvindo? Hã, irmão? Hoje eu fui na casa de um irmão, enquanto ele falava, eu fiquei ouvindo um vídeo no celular, eu já fiz de propósito. Fiquei ouvindo um vídeo no celular, aí ele perguntou, o senhor ouviu o que eu falei? Eu falei, não. O senhor estava aí olhando, não vou falar o nome do abençoado, não. É porque pode ser até preso, né? Está querendo que eu falei, não, mas qual era a minha intenção na questão? É o que eu ia falar aqui, ó. Você gosta de falar com seu esposo e ele fazer de conta que não está te ouvindo? Você gosta, irmão? Adianta você dobrar o joelho e vai... Deus fala, ih! Eu já falei muitas vezes, você não ouviu nada? Não adianta eu falar, você não ouve. A pior coisa que se tem é falar e a pessoa não te ouvir, você está falando e a pessoa não está te ouvindo. Saudoso pastor Abigail, o pai, contava uma história que o pai de um menino pegou ele para brigar com ele, o menino estava agachado no chão, e o pai dele foi dar um sermão nele e falou com ele, falou, você fez errado, você não deveria ter feito assim, você precisa aprender, obedecer e não sei o quê. E a hora que terminou o sermão, o menino olhou para cima assim, o pai falou, 25 formigas saiu desse buraco e entrou nesse. Olha aqui para mim, irmão. Vai falar com Deus? Se você parar de ficar aleatório, Deus vai falar com você. Só que você tem que ouvir. Amém? Amém, irmão? Passe agora não, meu filho. Deixa eu só ler um negócio para eles aqui. Aspas.
Êxodo capítulo 12, verso 26. Abre para mim aí. Êxodo 12, 26. Quando os vossos filhos vos perguntar, que rito é esse? Por que batizar? Isso aí é sobre a Páscoa. Salmo 78, verso 3. Salmo 78, verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos, verso 4. Não encobriremos a seus filhos, não o encobriremos a nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que ele, contaremos o louvor, o poder e as, quando o seu pai estava em determinado lugar, Deus fez. Quando a porta fechou, tal época, em tal data, Deus abriu. Quando o seu pai, a sua mãe estava enfermo, e passou muitos dias enfermo, e houve uma oração, Deus curou. São conhecimentos espirituais passados de geração a geração, que não tem como você tirar do coração daquele que um dia ouviu e depois viu. Viu como? Ele ouviu dizer que Deus cura, e depois ele viu que Deus cura. São conhecimentos que nós devemos desenvolver para contar aos nossos filhos. Deus fala. Ah, Deus fala, pai fala. Eu nunca ouvi a voz. Eu já ouvi, meu filho. O que está sendo dito aí pelo salmista é que eles passariam para a próxima geração as maravilhas que Deus tinha feito no Egito, no deserto, na vida deles, a quantidade de vezes que Deus operou maravilhas, milagres. Porque Deus não trabalha só na questão teórica, ou seja, eu olho a Bíblia, está dizendo que Deus faz, mas eu ver Deus fazer, eu nunca vi Deus fazer. O meu sobrinho, o Maico, chegou lá em casa e falou, tio, rapaz, eu vi um pregador pregando ali, e ele orou com a menina que era surda, a menina ouviu na hora, tio. Eu falei assim, é esse mesmo pregador que eu vi ele quando eu era rapaz na igreja, orar com um surdo, e ele ouviu na hora também. É esse que o senhor ouviu? Eu falei, é esse aí, ó. Lembra que eu contei na igreja? Ah, lembro. Falei, pois é o mesmo que você agora está vendo que Deus faz. Deus faz. Não é que está escrito aqui não, Ele faz. Não é só porque está tudo escrito do que Ele fez. Não, Ele faz. E quando eu não consigo passar isso para os meus filhos, a igreja se torna um local sem valia, sem valor nenhum, sem significado, porque são muito falados e pouco resultado. Aí a maioria das famílias não estão procurando mais viver uma vida de comunhão com Deus, perto de Deus, para passar para os seus filhos um Deus real. Não é um Deus fantasioso, não é um Deus fictício, é um Deus real. É um Deus que faz, não é um Deus que fez, é um Deus que continua operando no meio do seu povo, em nome de Jesus. Isso é conhecimento espiritual. Isso precisa ser passado de geração para...
Só que a maioria das famílias hoje não tem nada para contar aos seus filhos, porque nunca teve uma vida espiritual regular na presença de Deus. Nunca teve experiências gravadas na sua vida com Deus. Paulo fala assim: ninguém perturbe-me, porque trago no corpo marcas do Evangelho. Você pode não ser apóstolo. A hora que ele arranca a camisa, a hora que ele tira a roupa, que olha nas costas, quantas chibatadas, quantas quarentenas de chicote nas costas. Ninguém pode dizer que eu não sou apóstolo, porque existem provas reais. Deus não faz, então você não faz, Deus faz. Na sua vida não fez, na minha vida Deus fez, em nome de Jesus. Na minha família Deus curou e cura. Na minha família Deus operou milagres. Quando eu não tinha mais esperança, Deus trouxe. Meu filho, se hoje nós temos, foi porque Deus deu. Deus faz. E eu preciso ter essa experiência. Que experiência é essa? Conhecimento espiritual. Hoje não se tem mais. Por quê? Não tem solitude, o povo não tem tempo, falta intimidade, não tem oração. Volta lá, meu filho, no próximo slide. Travou aí, meu filho? Pode descendo agora, vai. Eu falei sobre oração, né? Você sabia que 90% dos crentes hoje não jejuam mais, irmão? Acha que jejum é um sacrifício inválido? Jesus disse assim: quando jejuares, não se mostra contristado a ninguém, permanece na sua posição para que ninguém olhe para você como se você estivesse desfigurado. Quem aqui que ensina seus filhos a jejuar, irmão? Não, peraí, levanta a mão. Quem que ensina seus filhos a jejuar aqui, irmão? Vocês sabiam que o Abraão, meu neto, jejuma? Ele tem 9 meses, né? 9 meses. Ele jejuma. E ele jejuma desde quando ele nasceu. Porque a mãe dele obriga ele a jejuar. Quem dá a comer é ela. Você vai ficar 2 horas sem mamar e acabou. Pastor, lá na Bíblia diz que o povo, os ninivitas, até os animais jejuaram. No tempo de Esté, até as crianças e os que mamam jejuaram. Aí os papais de hoje, as mamães de hoje, tadinho, o bichinho é tão pequenininho, não pode acontecer isso com ele. Não aprende quando é criança, depois de adulto, não faz, irmão. Só faz quando vê, quando você ensina. Se o seu filho não ora, não é porque ele não gosta de oração, não é porque você não ensinou ele a orar. Se você tivesse ensinado, ele orava. Ele não jejua, não é porque ele não gosta de jejuar, é porque você não ensinou ele a jejuar. Porque se você tivesse ensinado, ele fazia. É essencial o jejum, primeiro para o corpo físico. A recomposição de células em troca de células mortas para células renovadas é feita no jejum. Não é quando você come, é quando você não tem comida. Quando o seu corpo sente fome, ele começa a renovar as células e consumir gorduras excessivas no corpo. Ele começa a consumir o triglicéridos, começa a consumir massas, essas coisas que estão no seu corpo. Quando ele está de jejum, quando você não está de jejum, ele não consome, ele armazena e continua vivendo, armazenando, para quando você tiver fome, ele consumir o que tem no corpo. Mas as pessoas acham que o jejum só serve para a parte espiritual. Não, Deus estava ensinando que no jejum recompõe o corpo físico da pessoa. Eu tenho um livro do Dr.
Mahesh Machad. Ele é cientista e é médico. E ele explica o efeito do jejum no corpo, desde da mente humana até a ação dos nervos e o osso, através do jejum. Olha para mim, irmão. Jejuar não é o ato de ficar sem comida. Jesus disse que esse jejum, Isaías, me parece, no livro de Isaías, Jesus disse que esse jejum não presta. Você está jejuando para você. Quer jejuar para Deus? Quer. Afaste de tudo que você tem direito. Ofereça a Deus o seu jejum. Não mostre para ninguém que você está jejuando. E pratique um jejum de misericórdia, de perdão. Ou seja, não vá jejuar com a sua vida desordenada. Ordene ela e vai jejuar ao Senhor. Quando você ficar sem comer, o seu corpo vai aprender que quem manda não é ele, mas quem manda é você no seu corpo. Então, temperança, domínio próprio se alcança jejumando. Amém, irmão? Agora, se eu não sei orar, não sei ter solitude, não sei ter intimidade, não tiro o tempo de jejuar, como que Deus vai operar na minha vida? Qual é a maneira de Deus operar na minha vida? Como que Deus vai fazer milagres na minha casa? De que forma eu vou aproximar de Deus? Próximo texto, meu filho, para ler todo mundo junto aí. Amém? O próximo, meu filho. Estava lendo o celular lá, tadinho. O bichinho estava olhando a prática do celular. Vamos ler comigo o versículo? Para quê? Para aí, irmão, porque eu sei, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo, acho que 11 e 12. Segunda carta. Porque eu sei em quem? Se eu te perguntar que você conhece Deus, você conhece? Você teria capacidade de falar igual o apóstolo Paulo? Eu sei em quem eu tenho crido. Na África, em muitos lugares da África, as pessoas colocam as pessoas deitadas dentro de uma cova e leva a metralhadora e diz: nega Jesus e diga que ele não existe. Se você dizer, você levanta. Se não dizer, você morre ali, já é só enterrar. Todos eles fazem a mesma coisa. Eu conheço ele. Olha para mim, irmão. Não adianta conviver com Deus que você não conhece. Não adianta servir um Deus que você não sabe nem como servir ele. Não adianta ficar andando atrás do escuro e não conhecer. Paulo está no final da vida dizendo: eu sei em quem eu... Paulo, você vai morrer, você passou muitos anos aí pregando o evangelho, é julgado e condenado a ser morto por causa disso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço ele. Eu conheço ele. Esse conhecimento teórico e espiritual, que eu coloco espiritual, mas na verdade conhecimento por experiência, esse conhecimento ele é essencial para o nosso cristianismo, para manter a nossa vida. Porque é ele que nos faz pela manhã acordar e ter a certeza que Deus está conosco. É ele que nos dá a certeza de quando eu peco, aonde eu tenho que ir para conseguir perdão. É esse conhecimento. É esse conhecimento que me faz ouvir o não de Deus e aceitar o não, sabendo que ele conhece o melhor para a minha vida. É esse conhecimento. É esse conhecimento que me faz entender quando Deus está dizendo certo, sim, siga em frente, ou quando ele está dizendo não volte.
esse conhecimento. Porque esse conhecimento dá base para a minha vida espiritual, para a minha vida cristã. Esse conhecimento me faz entender essa boa e perfeita vontade de Deus. Quantas pessoas desviam do Evangelho exatamente por falta de entender quem é Deus? Ouvindo a história de um pai de família, um policial da rota de São Paulo. O cara matou o filho dele, ele era da igreja. O cara matou o filho dele. E a mulher dele, ele queria vingar, a mulher dele falou, não, Deus vai fazer isso. E ele pegou e desviou da igreja. Não consegue entender por que Deus permitiu. Tem gente, irmão, que eu fico preocupado com um crente quando Deus tem uma atitude, uma ação, e a gente fica questionando como se a gente fosse mais sábio do que ele. Ah, por que que Deus deixou eu ficar desempregado? Por que que Deus deixou eu ficar... Por que que... Saiba de uma coisa, antes de você nascer, Deus já sabia quem era você, te chamava pelo nome, já te conhecia. Então, antes dos propósitos da sua vida alcançar, fazer alguma coisa, Deus conhece a sua vida, Ele é Deus. Então, quem conhece Deus não questiona, só respeita. Respeita, Deus fez, amém. Deus disse não, amém. Deus disse sim, amém. Um dos grandes homens da Bíblia nos ensina isso, Davi. Davi mandou fazer o projeto do templo que ele ia construir para Deus. Organizou o projeto tudinho. Foi lá no profeta e falou com o profeta, vou construir um templo, uma casa para Deus. O profeta Natan falou assim, vai que é de Deus. A hora que o profeta Natan foi para casa, que deitou para dormir, Deus falou com ele, não é minha vontade. Você falou com ele para ir que era minha vontade, mas não era minha vontade não. Ele voltou lá e falou, Davi, não é a vontade de Deus que você construa o templo. Seu filho vai construir, mas você não. Sabe o que Davi fez? Falou, então eu não vou construir, meu filho vai construir. Eu vou ajudar meu filho a partir de agora. Começou a juntar material, riquezas, madeiras, ouro, para Salomão construir o templo. Ele poderia ficar emburrado, triste, abatido e dizer não. Mas não, ele disse, não, Deus disse não para mim, não, então é não. Quando Deus fala não, quando Deus fala sim, quando Deus nos permite, ou quando Deus tira, ou quando Deus dá aquela pessoa fala, ah não, mas como que aconteceu? A diretiva de Deus ou a permissiva de Deus, nós aceitamos porque o conhecemos. Ele sabe o que está construindo em nossa vida, em nome de Jesus. Quem lembra daquele caso daquela moça que a mulher foi lá no Nordeste, buscou ela para cá e depois amarrou ela, arrancou as unhas das mãos, as unhas dos pés? Quem lembra disso? Deixava ela amarrada o dia inteiro com as mãos para cima, batia, para deixar ela passar fome, fazia ela comer fezes. Quem lembra disso? Hoje ela é crente, serve a Deus e agradece a Deus porque está viva e é missionária e não reclama do que passou. Eu vejo pessoas sofrendo, meu Deus do céu, por que Deus permitiu que alguém dissesse não para mim? Principalmente esse jovem de hoje fraco, que só vê, toda hora está com depressão, já viu? A maioria dos adolescentes de hoje, qualquer coisa eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. A melhor coisa para sarar a ansiedade e depressão se chama inchada, irmão. Inchada, foice, sara qualquer depressão da pessoa. Quantas pessoas passam sofrimento? Olha para frente, irmão. Houve uma permissão de Deus? Houve. Deus tem um propósito especial com isso. Deus sabe o que está fazendo. Ele é Deus. Ele é Deus. Hoje a moça missionária prega a palavra de Deus, não reclama da sua vida. A pessoa passa uma simples coisa na vida. Ah, porque eu sofri. Porque lá no passado, meu tio, minha tia, meu pai. Não, irmão. Deus sabe por que as coisas acontecem. Olha para mim, Ele é perito em transformar o mal em bem, a maldição em bênção. Ele é perito em pegar o que não vale nada e fazer se tornar valioso.
Ele é perito em transformar natureza ruim em natureza boa. Ele é perito em pegar um bagaço e fazer ele se tornar algo de grande valor em nome de Jesus. Ele é perito nisso. Deus sabe fazer isso. Então pegue as suas misérias e os seus problemas, coloque na frente dele e fale: eu confio no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém?